Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora Adriana e também aos funcionários que estão aqui e também o público que está nos assistindo no momento. Pode pôr primeiro. Eu achei muito importante, estava comentando até com o doutor Matheus agora, tem algo de foro íntimo e que se eu não apresentasse o que eu penso, sinceramente, em relação a isso, eu não sairia bem, não dormiria bem. Então, nós temos alguns dados que diz respeito a essa pandemia. Primeiro, os impactos gerados por ela, e inclusive esse aqui de se sentir sufocado aqui dentro dessa máscara, né? Mas são efeitos terríveis na saúde pública, no cotidiano de todos nós e na economia, certamente. Tem mais. Foi decretada uma situação de calamidade pública em todos os estados e municípios do Brasil. Mais que isso gerou imposição de medidas urgentes, necessárias e restritivas, sim. Por que restritivas? Para evitar a propagação em massa e a instalação do caos na saúde pública, fomentando muitas mortes. Os médicos daqui sabem mais que nós que o sistema entraria em colapso se todos, ao mesmo tempo, adoecessem como muitos países. Se a gente não está vendo o reflexo mais forte em muitos lugares, porque morte há em todos os lugares, e aquelas fotos não são mentiras, de covas, não existe urna com fundo falso. Eu perdi meu ex-cunhado semana passada por coronavírus, tá? Cara forte, saudável, fazia exercício, não fumava, internou, né? Ficou minha ex-cunhado, sobrinhos com as crianças, eles não podem nem ficar juntos nem fazer funeral. Então, quem teve próximo a alguma coisa, sabe do sentimento e da loucura que é isso aí. Mais do que isso, tem um decreto estadual, tem um decreto municipal para enfrentamento e combate à disseminação do Covid-19. Tem um decreto estadual, tem um decreto municipal e tem que ter, tá certo? E esses decretos, eles não saíram ao léu. Eles têm um respaldo em órgãos competentes. Organização Mundial da Saúde, não adianta a gente satirizar. É um órgão de respaldo da saúde mundial, de interlocução dos países. Tem também o Ministério da Saúde, o presidente pode fazer a graça que for. O ministério dele, do qual ele é presidente, ele é favorável, esse ministro também, ao isolamento social como única forma de conter, de barrar um pouco isso. Também a Sociedade Brasileira de Infectologia e tem um consenso científico pelo isolamento. Não dá para a gente ignorar a ciência. Não dá para a gente achar que esses dados e essas informações demorou 2 meses da China para estar em Araçatuba o vírus. Não é Manaus. Para estar na ponta do nosso estado, se a gente vai pensar em São Paulo, em 2 meses. Saiu de uma cidade da China, espalhou pelo mundo inteiro. Novos tempos. Né? E aí, o próximo, por favor. O sistema, o STF, ele assegurou aos governos estaduais e municipais, sim, a competência para adoção e manutenção, mas de medidas restritivas durante a pandemia. Municípios que estão ampliando, não é para ampliar. Você tem um decreto, você pode adotar no município, sim, você tem a liberdade, só que medidas restritivas e não ampliar. É claro, o STF está claro nessa normativa. Tem mais. As medidas atendem o interesse da coletividade, porque é um caso de pensar no coletivo. No atendimento, nós temos os preceitos constitucionais baseados no direito da saúde e também na dignidade humana. E está baseado nisso. E depois, a gente não pode esquecer não da economia. A gente não pode esquecer, inclusive, que num momento como esse, um país como o nosso, que tem essa discrepância social, onde países mais evoluídos morrem os idosos, e antecipando em 10 anos, em média, a morte deles, no nosso país morrem as pessoas, a maior parte, entre 40 e 50 anos, e homens, em muitos lugares.
que são os que estão transitando mais. Então, a parte do comércio, eu falo aqui, gente, como alguém, se eu tive minha faculdade que foi pública, mas meus pais me mantiveram fora com comércio de secos e molhados, que eu fui criada junto com meu avô, minha avó, enchendo litros de querosene, ajudando a pesar as coisas, e enfim, foi o que me sustentou, né? Depois tiveram propriedade rural e tal, mas meu avô foi comerciante, meu pai, eu tive 12 anos de comércio aqui, a gente sabe da instabilidade, mesmo em épocas boas, quando falam da fartura, no Natal a gente trabalha e paga a conta, né? De vez em quando a gente não tem como sustentar o mês seguinte, então a gente sabe que tem aí, é uma loucura pensar na economia, e é mais loucura ainda a gente pensar da população invisível que na Caixa Econômica, quando a gente vê, eles não são tão invisíveis assim, né? Apareceram por R$600, as mulheres em 1.200. Então, o mercado informal, quando tem algum cadastro, os microempreendedores individuais, hoje eu vejo a importância mais do que eu já via, e aqueles que são invisíveis, não têm CPF, nada, estão lá correndo o risco nessa fila, domingo, achando uma agência aberta, atrás de R$600. Eu pergunto que essa população toda, num país como o nosso, nós temos muito mais problemas do que num país evoluído que dá para organizar a sua população. Então, não estou negando aqui o que está sangrando na parte econômica. Quando você tem aí casas que são pequenas, barracos, que tem 8, 10 pessoas dividindo o colchão, então é tudo mais difícil sim. Aí, o próximo, por favor. João, por favor, o próximo. Tá, como que a gente está hoje, né? Hoje nós estamos, no Brasil, confirmados, porque é subnotificado sim. Tá? Tem atestado que não sai do coronavírus, o que eu falei da minha família, não saiu como coronavírus, e o médico falou que era coronavírus, porque não conseguia ainda ter a resposta, foi para a UTI e tudo mais. É um a menos que está aqui. Mas 7.288 mortes. Não é pouco. Não é pouco. Tá? Nós temos ali mais de 100 mil casos confirmados no Brasil, e rapidamente. Então, não tem como negar isso. Mais para frente, por favor. Ali no estado de São Paulo, até hoje, 2.627 mortes. E o próximo, João? Vou meio rapidinho aí. Então, nós tivemos, São Paulo tem 260 mortes, 4.466 casos, pode ir, por favor. Ali algumas fotos, quando foi decretado estado de calamidade pública, quando a prefeitura também decretou calamidade pública, pode ir. Nós tivemos também a justiça negando a reabertura do comércio, tá? Ali está o doutor Wander, a proposta das entidades de classe, que tem razão em pedir, está ali Piracicaba também. Hoje nós tivemos mais duas, né? Nós estamos com 13 óbitos hoje, tá? Pode ir para frente? E aí eu queria me ater um pouquinho mais aqui. Eu acho que meu tempo não está contando. Mas é o seguinte, nós fizemos aqui, em 14 vereadores, alguns mais presentes, mas 14 assinaram a revisão da lei orgânica do município. 2 anos, né, Tozão? 2 anos de reunião a cada 15 dias. Do começo ao fim, nós revisamos a lei orgânica. E isso com também apoio técnico. Nós combinamos lá na primeira reunião que nós não iríamos mexer nela, né, depois dos acordos. Entendo que é algo até casuístico e pontual. O trabalho foi concluído e está protocolado, senhor presidente, né, nessa casa. Nós conversamos hoje, um trabalho muito importante que a gente finalize tanto a lei orgânica quanto o regimento. E a gente tem contado muito com o apoio do senhor, assim contamos também com o doutor Matheus. Na Constituição Federal, e aí aqui, o vereador tem razão quando ele fala, nós temos no capítulo 4 da Constituição Federal competência, e no artigo 30 a competência dos municípios, que no inciso 2, ele traz com clareza que compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Sim, isso é verdade, tem razão nisso. Mas, e aí vem o mas, porém, todavia, né? Eu queria fazer algumas observações sobre o projeto de emenda à lei orgânica, então esse 01/2020. Primeiro,
A Constituição Federal realmente não impede o município de ter suas práticas. Não dá para negar isso. Segundo, a gente vive um momento especial, onde, e aí nós temos várias pessoas com formação em direito aqui, e alguns que não são, mas gostam de ler, de estudar, a gente vive um momento de direito transitório. Você tem medidas a todo tempo, decretado, tem um decreto estadual, calamidade pública, a reabertura gradual do comércio, aquilo que é realmente mais importante agora, como que a gente vai dar apoio a esses comerciantes, isso é importante. Então, direito transitório, pois os municípios têm que olhar para as normativas estaduais. Precisa saber se nós queremos estar realmente impactando com o Estado, no sentido de realmente contra o Estado. Porque nós podemos reunir os municípios e flexibilizar normativas para que o Estado mude algumas posturas. Tem mais, por que isso? O problema não é local, é regional. Não adianta todos nós ficarmos na divisa de Piracicaba com Santa Bárbara, ou São Pedro, ou Rio das Pedras. Então nós vamos lá. Nancy vai lá e fala, olha, agora a gente tem lá um projeto de lei, o senhor Vírus, o senhor não passa daqui, porque essa aqui é a divisa de Piracicaba e Santa Bárbara, tá bom? A nossa lei vale até essa divisa aqui, que nós, homens e mulheres, fazemos imaginário. O vírus vai transitar e a gente tem responsabilidade pelo coletivo, a coisa regional não é local, minha gente. Piracicaba, se for irresponsável alguma medida, ela vai afetar também os municípios vizinhos. Por isso que tem que ter, no direito transitório, que permeia o momento, um respeito ao Estado e um respeito à federação. Que embora se faça muito forféu, desculpe a palavra, mas está lá o Ministério da Saúde com as normas de isolamento. Por que não mexe lá? Tem mais, a escolha nossa é de matar ou não mais pessoas. Essa é a primeira. Nós vamos deixar morrer mais gente ou não? Essa é a decisão. Essa é a primeira decisão. Depois, o papel do Estado é sim de cuidar dos munícipes. Mas não tenha dúvida, dos comerciantes, dos empresários, dos pequenos, do mercado informal. E num momento como esse, aí sim, o governo local, ele já falhou muito nisso. Pode ter alguns pontos positivos, mas esse é um ponto frágil desse governo nosso que está aí. Critério de compra local, selos, prestigiar o pequeno agricultor, incentivar a economia local, fazer funcionar efetivamente os órgãos e as secretarias com a distribuição realmente dos recursos para que isso funcione. Então, quando a gente tem as fragilidades, fica mais difícil. E nós tivemos agora a votação ontem do Senado para Piracicaba, parece que está complicado no Congresso hoje, né? Não tinha terminado. Tem lá o Centrão, e a gente sabe como funciona aquele Centrão, é muito ideológico, né? Demais de ideológico, mas o Senado, na aprovação dos recursos, ele tinha... Piracicaba chegaria a ficar com quase 50 milhões. Parece muito dinheiro, não é? Da crise que a gente está. Não é. E aí, eu até proponho, eu entrei hoje com um projeto no CIAV, né? Falei com o Dr. Fábio agora há pouco, falei com o nosso presidente. É um projeto que, se alguém mais quiser assinar junto, é no sentido de ter medidas e estratégias para minimizar os impactos do novo coronavírus. Colocando aqui a CIP, colocando o CIMESP, CDL, enfim, com dois vereadores participariam, que seria realmente o Comitê Especial da Crise, inclusive para buscar esses recursos, para ajudar ao máximo, né? Esses empreendedores e também esse recurso que vi, para que a gente tenha critério e não só ouvir um ou outro, mas que tenham realmente ali a capacidade, a oportunidade de ajudar na destinação dos recursos, na busca dos recursos, de ajudar essas pessoas. Gente, tem alguns, de nenhum momento dá para falar que a gente é contra quem produz, que é contra a economia. Não é isso. Está dolorido. Né? Agora, os lugares que mais deram certo abriram antes, e no mundo a gente vê Nova Zelândia, que teve coragem realmente de tomar todas as medidas, já estão abrindo, já está funcionando, já está com recurso.
federal para conseguir dar apoio de uma maneira mais distributiva. Tem alguns empreendimentos que vão sentir mais, de festas, por exemplo. Abre. Os restaurantes abriram em São Paulo ontem. Teve gente? Não. 3 ou 4 falaram que não queriam abrir. Nós não queremos abrir, tiveram autorização. E ninguém foi lá comer. Mesmo que a gente abra, o problema econômico vai ter que ser tratado de uma maneira emergencial e rápida. Emergencial já é isso, né? Mas é urgente tudo isso. Aí, já indo para o final, o Supremo Tribunal Federal, ele coloca que cabem medidas ao município desde que, como medidas de restrição e não de ampliação. Na verdade, a abertura do comércio vai de encontro às normas estaduais e federais que basearam, né, em dados científicos. E aí, eu acho que isso aqui está sim na mão do prefeito, está na mão do executivo, mas dentro das normas estaduais e federais. Flexibilizar mais, agora abrir os salões de beleza, as óticas, né? Está abrindo. Eu acho que à medida do que pode, tem que abrir, tem que... Agora, o que nós não podemos é ter um colapso nos hospitais. Ah, mas está bom, Nancy, está pouco, que nem aquela moça outro dia que falou, mas para que vaga se a gente não ocupa todos? Isso parece seguro, é a mesma coisa de falar, poxa, eu tenho um seguro funerário e não uso, não queria tanto usar, né? Então tem um monte de vaga, quer lotar? Tem que ter lá, no caso realmente da pandemia, de ter um colapso, da gente fugir. O Lar Betel já não fugiu do controle? Nós tivemos uma notícia de mais um centro de idosos ontem, tem mais um. Tem mais um. E assim, ó, que nem uma bomba. A gente tem N casos no mundo de critérios que adotaram diferentemente e que estão colhendo isso aí. O que eu posso dizer, e que infelizmente, né, eu tenho uma estima muito grande pelo vereador Laércio, muito grande mesmo, um guerreiro. Só que nesse caso aqui, eu acho que eu tenho que colocar o que eu sinto, aquilo que... Então a gente está com uma oportunidade, e todo mundo quiser assinar junto, está aqui. O protocolei hoje no CIAV. Eu acho que da maneira que está essa lei, ela é inócua, porque quem vai decidir é o executivo, o problema está no executivo, não está com a gente, é do executivo, não é nosso. Agora, já existe a lei, vai ter que, sim, por ser um direito transitório, seguir as regras de um decreto estadual, decreto federal. Não tem menor sentido e tem mais do que isso. Vai ser questionado juridicamente, como foi, como muitos municípios foram, como na esfera federal já foi. Vai ser questionado, sim, juridicamente e vai ser considerado ilegal. Eu tenho, assim, um pensamento muito firme nisso. Então, eu não poderia deixar, como nunca me furtei, a colocar uma posição, mesmo que às vezes isolada, mesmo que às vezes sozinha. É o que eu acredito, todo apoio, coloquei aí a história, que comerciante comércio foi o que me sustentou fora. Eu tive, sim, comércio. Eu sei que tem alguns que são pequenos e que não sabiam nem como, já estava em crise, só que é o que eu disse no começo, a escolha nossa é de matar ou não mais pessoas. Essa é a primeira escolha. Quem perdeu gente da família sabe o que isso significa e não escolhe. Homem, mulher, estão morrendo sim. Nos Estados Unidos morrem mais negros e latinos, porque estão lá na linha da pobreza. Aqui nos Estados Unidos não é Quinta Avenida, não. Né? Então a gente estava assistindo o desespero. E aquilo de jogar o irmão, lá uma cidade do Equador, jogou o irmão no saco na rua, porque não tem como enterrar, e jogam em sacos os corpos, chorando de entes queridos, para não contaminar o restante da família. Porque o serviço funerário, hospitais não tem vaga, não é só Manaus. É Pará e pode ser qualquer lugar. Tem lugares que talvez saiam quase que lesos, mas porque tomaram as medidas e tiveram coragem de saber que é uma escolha dura. Eu falo que é a escolha de Sofia, né? É uma escolha dura e ninguém é contra a economia. Ninguém deixa de enxergar a pobreza, toda essa defasagem social que a gente tem. Todos os problemas que já eram gritantes antes disso. Não é, Paulo Campos? Já eram gritantes antes disso. Só é que eu sei que tem um carinho muito grande por essa população. Piorou. E eu queria saber também, se tudo abre, vai abrir também escola e creche, gente? Porque as mulheres que trabalham, elas têm que deixar as crianças em creche, em escola, vão deixar com a mãezinha que está idosa, vai abrir assim essa população,
ela vai deixar onde? Porque a gente vai abrir escola e creche também, tem uma determinação federal. E aí, nós vamos abrir tudo? Essa é a minha pergunta. E se aumentar essa curva mais do que isso, se a gente começar a ter uma morte atrás da outra, nós, vereadores e vereadoras, nós vamos responder também por isso? Ou não? Só uma questão de ordem, senhor presidente. Eu encerro aqui. Muito obrigada. É o que eu tinha para dizer. Muito obrigada.